Bom, pessoal, então, a ideia é... Estão vendo a minha tela, né? Estão vendo a minha tela? Sim, está correto. Tá bom, maravilha, André, obrigado. Então, essa aula que eu preparei é para a gente falar um pouquinho da evolução da cirurgia de cabeça e pescoço, como é que ela evoluiu no tempo, né? Desde o século XIX, onde a cirurgia da tireoide era uma cirurgia quase que proibida, né? Eu vou detalhar um pouco mais isso no decorrer da minha apresentação, e dizer também dos avanços que nós tivemos na anestesia, mudou um pouquinho esse quadro, depois dos avanços que a gente teve na radioterapia no início do século XX e o que aconteceu no final do século XX com as novas drogas, a questão da oncologia clínica melhorando bastante o nosso resultado oncológico, e, finalmente, no começo desse século, né, com a cirurgia robótica e a videocirurgia, as cirurgias transorais, né, inclusive a da tireoide, tomando o corpo e ganhando o seu lugar no arsenal do cirurgião de cabeça e pescoço, né. Eu queria começar dizendo que eu sou o chefe da cirurgia da Santa Casa. Nós começamos o serviço lá em 91, nós estamos fazendo hoje 30 anos, né? E já formamos 45 residentes, né, no nosso serviço. Então, é um serviço que eu tenho prazer de chefiar e tive muito orgulho em criar mais essa especialidade dentro de um departamento de cirurgia. Nós pertencemos ao departamento de cirurgia, né? E eu não podia deixar de agradecer a duas pessoas que foram fundamentais na Santa Casa, que foi o professor Mário Roberto de Araújo Coriolano, que é cirurgião médico assistente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, o professor Anísio Costa Toledo, que era o professor titular da Universidade de São Paulo, também do Hospital das Clínicas, e que nos ajudaram bastante, né, junto com os seus assistentes. Nós tivemos, na realidade, quando formamos o serviço da Santa Casa, a ajuda de praticamente todos os grandes serviços, né? O grupo da USP nos ajudou bastante, o grupo da C. Camargo, o grupo da Escola Paulista de Medicina, do Hospital Heliópolis. Então, acho que a gente tem sempre que agradecer, porque eu acho que nós caminhamos mais depressa em função de todos esses amigos nossos, né? Agradecemos também ao Chico Chagas, que nos deu assim bases importantes, e ao Bob também, né? Ao Roberto Medina, que está agora em Santa Catarina, né? E a Bia, que também entrou em cirurgia conosco, praticamente na cirurgia da base do crânio, que é uma cirurgia extremamente complexa, com uma anatomia realmente desafiadora, digamos assim, e nós também avançamos nesse campo na Santa Casa, graças à colaboração do Bob, do Chico Chagas e da Bia, né, que tivemos o prazer de operar em conjunto com eles, né? Então, fica aqui um agradecimento, né? Só para vocês terem uma ideia de onde que a gente age, né, qual é a área de atuação do cirurgião de cabeça e pescoço, a gente trata das doenças da tireoide e da paratireoide, a gente trata do câncer, o trato aerodigestório alto, todo ele, né, desde a rinofaringe até a hipofaringe, passando pela boca, enfim, as glândulas salivares, tumores da pele e anexos, os linfonodos cervicais, tanto no diagnóstico, né, um diagnóstico correto, até a indicação ou não da cirurgia, as doenças congênitas, né, em cabeça e pescoço, as doenças dos seios paranasais e da órbita, a cirurgia craniofacial, a cirurgia plástica reconstrutora, eu vou mostrar alguns exemplos, faz parte da formação do cirurgião de cabeça e pescoço, noções bem sólidas de cirurgia plástica reconstrutora. E, em hospitais gerais, como é o caso da Santa Casa, o trauma cervical e a infecção cervical são também fatores importantes e tem
uma parcela significativa na atuação do cirurgião de cabeça e pescoço. Então, esse aqui é uma overview da onde que nós atuamos, né, e o que nós temos que estudar. Vejam, são muitas doenças, muitos órgãos, né, e a gente precisa ter uma formação bem diversificada. Nós temos que ter formação em cirurgia geral, em otorrinolaringologia, em oncologia clínica, em plástica reconstrutora, noções de cirurgia bucomaxilofacial para poder promover as reconstruções mandibulares e maxilares. Então, é uma especialidade extremamente complexa, né, que hoje ela precisa de 2 anos de geral ou 3 de otorrina como pré-requisito, depois mais 2 de cabeça e pescoço. E a grande maioria dos nossos residentes acabam ficando mais 1 ano de especialização, digamos assim, ou aperfeiçoamento, né, dada a complexidade da nossa especialidade, tá certo? Ela é uma especialidade extremamente importante. O câncer de cabeça e pescoço, se nós juntarmos todas as localizações, já é o 4º câncer mais frequente no nosso país. Aproximadamente, neste ano, nós vamos ter 40 mil casos de câncer de cabeça e pescoço. Ele está empatando com o câncer de colo e reto, perdendo apenas para a mama e para a próstata, né? Vou falar um pouquinho da evolução do diagnóstico, do tratamento, vou falar um pouquinho do nosso momento atual e das perspectivas futuras. E tudo isso a gente foi aprendendo ao longo desses 30 anos de vivência lá na Santa Casa de São Paulo, né? Essa daqui é uma foto da fundação da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, né, que foi em 1967, mas a cirurgia de cabeça e pescoço ela foi normatizada em 1957 por Hayes Martin. Hayes Martin foi o cirurgião de cabeça e pescoço chefe do Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova York, que escreveu um livro e fundou a Society of Head and Neck Surgeons, né, nessa mesma data. Outro centro importantíssimo nos Estados Unidos, com foco grande na radioterapia, é o MD Anderson Cancer Center da Universidade do Texas. Também um outro grande centro de cirurgia e também de radioterapia na França, o Instituto Gustave Roussy, um instituto de tumores na Itália, e em Lille, na França, com uma escola importante também de tireoide e de paratireoide, né, que ditaram as normas da cabeça e pescoço. Alguns nomes são importantes no Brasil. O primeiro deles é o professor Jorge de Marcilac, carioca, que formou uma escola extremamente importante de cabeça e pescoço. Da mesma maneira, tem mais outros 2 cariocas importantes, né, o Ataliba Belize, que militou também no Hospital da Aeronáutica, que recentemente credenciamos como serviço formador em cabeça e pescoço, e hoje contamos com 37 serviços formadores, e Vitor Araújo Lima, que é o pai do nosso Roberto de Araújo Lima, o Robertão do INCA, né, que também teve um papel extremamente importante na divulgação da especialidade. E aqui em São Paulo, a gente não pode deixar de falar no professor Jorge Fairbanks Barbosa. Primeira vez que eu fui ao Memorial, o Jatin Shah era o chefe, e na sala dele tinha lá o livro do Jorge Fairbanks Barbosa, Head and Neck Surgery, né, como um livro de cabeceira, né? E o professor Anísio Costa Toledo, que eu já mencionei, da Universidade de São Paulo, Josias de Andrade Sobrinho, uma grande escola de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Heliópolis. E a sociedade, né, essa foto que eu já falei é da formação, ali aquele mais grandão no meio, o terceiro da esquerda para a direita, né, sem contar a criança que está ali, né, é o Bertelão, que é o pai do Antônio Bertelli, que é nosso assistente lá na Santa Casa. Do lado dele, né, tem o professor Jorge Fairbanks Barbosa. O Bertelli foi o primeiro assistente do Jorge Fairbanks Barbosa no Hospital do Câncer, e que realmente ditou a norma da cirurgia de cabeça e pescoço no nosso país, né? O Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, é quem dita a política de câncer no nosso país. E em São Paulo tem o AC Camargo, o Hospital das Clínicas da USP, o Hospital Heliópolis, que são entidades, instituições extremamente importantes. Na Santa Casa, a gente criou o serviço em 91, né, do professor João Fava, era o diretor do departamento,
era o diretor da faculdade, o professor Fares era diretor do departamento, e o José Mandia Neto era o diretor clínico. Eu tive um apoio e assumi a chefia disso. E na Santa Casa era muito diversa a coisa, né? Isso acontecia em vários hospitais, né? A tireoide era operada no departamento de cirurgia, a laringe era feita pela endoscopia peroral, a boca, as doenças benignas e alguns tumores eram tratados na otorrino. E o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, que está na Santa Casa, mas ele não pertence à Santa Casa, ele deve voltar à Santa Casa, ele foi cedido em comodato, né? É que dava o apoio em radioquimioterapia para os nossos doentes oncológicos, né? Então, assim foi a nossa evolução lá na Santa Casa. Mas falando um pouquinho mais da cirurgia de cabeça e pescoço, a evolução histórica, a gente pode dizer que, no final do século XIX, a cirurgia era o que dominava o tratamento, né? Porém, ela tinha alta mortalidade, né? Porque não havia uma anestesia adequada, não havia sangue, não havia antibióticos, enfim. E como eram cirurgias bastante agressivas, né, a mortalidade era muito elevada. No início do século XX, isso começou a mudar por cirurgiões brilhantes, como Cocker e como Kraile, que baixaram a mortalidade das tireoidectomias e as sequelas e a mesma mortalidade dos esvaziamentos cervicais, que são as duas cirurgias que eu reputo como sendo o cartão de visita do cirurgião de cabeça e pescoço, né? Baixaram a mortalidade, permitindo, então, que essas cirurgias fossem realizadas em um número bastante considerável. De início para meados do século XX, a gente teve a descoberta do rádio por Marie Curie, que ganhou o prêmio Nobel, então é o diploma que ela recebeu, né? E a radioterapia passou a ser, como ela começou aí, em alguns centros, o tratamento preferencial para o carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço. Meados do século XX, Reis Martin, do Memorial, e Jorge Fairbanks Barbosa, fazendo um paralelo aqui, né, dos Estados Unidos com o Brasil, a gente teve muitos avanços na anestesia, avanços na antibiótico terapia. Isso permitiu cirurgias mais agressivas, né? A cirurgia de comando, né, que é a marca registrada da primeira geração dos tratamentos cirúrgicos mais agressivos do câncer de cabeça e pescoço, que é a Combined Mandibulectomy Neck Dissection Operation, né, que a gente fazia a mandibulectomia em câncer da faringe posterior, ou mesmo da boca, da língua, da gengiva, né, no sentido de fazer cirurgias bastante radicais, cirurgias que dão uma exposição enorme. Aqui vocês veem a arcada dentária superior, né, nessa fotografia mais da esquerda, a mandíbula seccionada ali, presa numa pinça, e o esvaziamento cervical já sendo feito. E depois disso, o doente é reconstruído com um retalho do músculo peitoral maior, no caso, né? Então, essas cirurgias eram cirurgias muito agressivas, né? E os esvaziamentos cervicais, na época, né, e isso foi defendido por Reis Martin durante muitos anos, né, eram os esvaziamentos chamados radicais clássicos, que compreendiam, além da retirada de todos os linfonodos do pescoço, porque esta é uma característica biológica do câncer de cabeça e pescoço, a disseminação linfática. Então, é extremamente importante, quando vocês examinam um doente que tem um câncer de cabeça e pescoço, avaliem o estado do pescoço desse paciente. Se ele é positivo, ou seja, se ele tem nódulos palpáveis, ou ele é negativo, ou seja, não tem nódulos linfáticos palpáveis, né? E essa cirurgia, além dos linfonodos, retirava o esternocleido, a jugular e o nervo espinal, que é o 11º nervo. E isso provocava uma deformidade importante no paciente, provocava dor crônica, provocava uma série de deficiências na movimentação do ombro, né, e que tornavam essa cirurgia, digamos, até que mutilante para o paciente. Mas 2 cirurgiões mudaram a história do esvaziamento, e são 2 cirurgiões, um que é italiano, que é o Ettore Bocca, e outro que é o Oswaldo Soares, que é argentino, né, propuseram esvaziamentos cervicais ditos seletivos ou radicais modificados, né, tratando só os linfonodos, retirando só os linfonodos e preservando o esternocleido, a jugular e o espinal. Então, eram cirurgias menos agressivas e igualmente efetivas.
E essa é a cirurgia que a gente mais faz hoje no pescoço. Aqui vocês veem a dissecção, né? A dissecção é uma dissecção extremamente delicada, uma dissecção muito bonita. Vocês veem aqui dominando o campo jugular ao centro. Do lado direito, você tem a carótida com a alça descendente do hipoglosso sendo vista aí, né? O nervo hipoglosso ali em cima, aquele branquinho lá, né? Na porção mais superior, né? As raízes cervicais e o espinal próximo ali, aquele afastador superior nessa foto. Então, eram preservadas todas essas estruturas, e isto propiciava menos sofrimento para o doente e um resultado oncológico igualmente efetivo, você não retirando essas estruturas não linfáticas. Porém, isso foi publicado por um italiano e por um argentino, e isso demorou um pouquinho para que a comunidade científica mundial aceitasse, né? Então, mas isso acabou na década de 60, acabou acontecendo, e mesmo os norte-americanos, que foram os maiores, acabaram aceitando esse tipo de cirurgia como a mais adequada para tratar o pescoço. E é isso que a gente faz ainda hoje em dia, né? No final do século XX, na década de 80, a gente teve retalhos importantes que apareceram. O próprio retalho do peitoral, na década de 70, e mais no final, né, na década de 80, os retalhos microvasculares, né, que apareceram também, né, e que possibilitaram reconstruções melhores, com respeito maior à funcionalidade, né, de todas essas estruturas que nós cuidamos, né. Nós cuidamos de estruturas extremamente importantes no dia a dia, né? Cuidamos da estética do paciente, cuidamos da voz e cuidamos da deglutição, né? Que são 3 aspectos extremamente importantes na reabilitação do doente e que precisam ser considerados, né? Isso nos permitiu, essas reconstruções, que a gente fizesse cirurgias maiores e mais radicais ainda. Porém, o que a gente observou na evolução desses doentes é que, mesmo fazendo grandes ressecções em tumores avançados, né, a gente não observava uma melhora importante na sobrevivência, né? Nos estados intermediários, essa sobrevivência se mantinha por volta de 50%, né? Mas, no final do século XX, né, particularmente na década de 90, começaram a aparecer alguns resultados da quimio-radioterapia para preservação de órgãos, particularmente para a preservação da laringe. E isso foi extremamente importante. E os cirurgiões começaram a desenvolver também, na laringe e em outros órgãos, cirurgias de preservação de órgãos. Ou seja, antigamente, se você tinha um T3, o T3 é um tumor que já tem paralisia da prega vocal, isso no caso da laringe, tá certo? Isso era igual à laringectomia total, sem nenhuma discussão, né? Isso a gente fazia ainda no final do século passado, né? Hoje não se faz mais isso. Existem inúmeros T3, ou seja, tumores de laringe, que a corda vocal de um dos lados não funciona e que a gente pode fazer cirurgias de preservação, né? Isso é extremamente importante. E, mais recentemente, nesse século XXI, as cirurgias minimamente invasivas, né, que pegaram carona na videolaparoscopia, na videotoracoscopia, que começou na década de 90 do século passado e acabaram ganhando o seu espaço, né? Então, será que a gente vai entrar num equilíbrio, né, entre rádio e quimio, entre tratamento conservador e entre tratamento cirúrgico, né? O que seria melhor? E é isso que nós temos que responder. E nós já aprendemos algumas coisas, né? Queria dizer para vocês que eu queria falar um pouquinho a respeito da evolução da mortalidade, a respeito da morbidade. Eu vou usar na mortalidade a cirurgia da tireoide como exemplo, na morbidade do esvaziamento cervical, na preservação da função estética. Vou falar um pouquinho da cirurgia plástica e da cirurgia da laringe. Na questão do diagnóstico, eu vou falar um pouquinho do câncer da orofaringe, que ele tem como etiologia importante nos países do norte, chega a 70% até 80%, o papiloma vírus humano, né? E que mudou bastante o nosso entendimento do câncer dessa localização, que tem um prognóstico melhor e que nós podemos nos permitir tratamentos menos agressivos, né? Inclusive começar a tratar só com radioquímio e, eventualmente, operar nos casos que
sobra tumor residual, mas a grande maioria dos casos, se diagnosticado corretamente, do câncer da orofaringe pode ser tratado exclusivamente com radioquímico e com uma chance de cura bastante boa, né? Na oncologia clínica, os avanços da radioterapia, radioterapia com modulação de intensidade, minimizando os efeitos colaterais da radioterapia, a própria quimioterapia com a somatória de 3 drogas, né? E a imunoterapia, mais recentemente, mudam o curso da doença, dando uma qualidade de vida melhor e um tempo de vida maior para os nossos doentes. E muitos avanços tecnológicos foram incorporados, né? O uso de grampeadores no fechamento da laringe, o uso do bisturi ultrassônico, o monitor do nervo na cirurgia da tireoide e da parótida, principalmente, o uso do laser, né? O uso da videoendoscopia, da videocirurgia e finalizando com a cirurgia robótica e as cirurgias transorais. Sei lá o que está vindo aí mais no nosso futuro, tá certo? Então, essa aqui é a tireoidectomia convencional, a maneira do Sir Emil Theodore Cocker, com a incisão clássica de Cocker, que é uma incisão transversa, né? 2 dedos acima da fúrcula, a exposição da glândula, né? A localização, a luxação da glândula e aqui a glândula retirada, né? A visualização do nervo laringeu recorrente, que está aqui apontado, e das paratireoides, ela é obrigatória, e isso diferencia a tireoidectomia feita pelo cirurgião de cabeça e pescoço e feita por um cirurgião geral. Esses são 2 passos absolutamente obrigatórios na cirurgia da tireoide e que realmente melhoram em muito, né, o resultado pós-operatório dos nossos pacientes, né? Mas a mortalidade era muito alta da cirurgia da tireoide. Em 1850, em 44 operações relatadas por Halsted, a gente tinha 40% de mortalidade. O próprio Bierholt tinha também 40%, e Bierholt era um excelente cirurgião da época, né? Até que um médico, na época, chamado Samuel David Gross, em 1866, criticava quem fazia a cirurgia da tireoide e dizia mesmo, né? Se nós olharmos esta operação com relação às dificuldades presentes na sua realização, ou mesmo na subsequente inflamação, ela é merecedora de repreensão e de condenação. E nenhum cirurgião sensato e honesto, na opinião do Samuel Gross, deveria realizá-la. Então, isso realmente, obviamente, uma cirurgia que você faz e que tem mais de 40% de mortalidade é realmente uma cirurgia proibitiva, né? Mas isso mudou, né? Mudou com os trabalhos de Cocker, basicamente, né? E com os trabalhos do próprio Halsted, né? E ele dizia que a cirurgia da tireoide, a extirpação da glândula tireoide, isso no começo do século passado, né? Cocker ganhou o prêmio Nobel em 1909, porque ele baixou essa mortalidade de 4% para 3%, e depois chegou a 1%, um número expressivo de cirurgia da tireoide. E ele afirma, né, o Halsted, que foi o precursor da residência médica e trabalhou na Johns Hopkins, né, em Baltimore, a extirpação da glândula tireoide por Bócio demonstra, talvez, mais do que qualquer outra cirurgia, o supremo triunfo da arte do cirurgião. Então, isso na mortalidade. Então, o cirurgião de cabeça e pescoço venceu a mortalidade. Na época, não era nem chamado cirurgião de cabeça e pescoço. Quanto à morbidade, eu já comentei, né? Aqui estão os 6 níveis linfonodais clássicos do pescoço. O nível 1, que são os linfonodos submandibulares, abaixo ali da mandíbula, né? Bem no centro da mandíbula. O nível 2, 3 e 4 são os linfonodos jugulares alto, médio e baixo, respectivamente. O nível 5, são os linfonodos da cadeia do espinal, os posteriores, e o nível 6, que são os pré-traqueais, tá certo? Então, é importante essa nomenclatura, uma nomenclatura que que tornou-se universal em 2008, com esse trabalho do Robbins, né? E todo mundo usa ainda essa classificação, com algumas subdivisões, quando vocês se tornarem especialistas em cabeça e pescoço. Espero que muitos de vocês escolham a nossa especialidade, né? Que é uma especialidade maravilhosa e ainda tem um mercado de trabalho bastante bom, né? Vão aprender essa subdivisão
dos linfonodos cervicais. Aqui um exemplo da cirurgia anatômica, vejam aqui à direita de vocês o esvaziamento radical modificado, a gente preserva, então, a carótida, aqui o primeiro ramo da carótida externa, que é a tiroidiana superior, toda a musculatura pré-laríngea preservada, o humioide aqui, o esternocleido rebatido aqui do lado direito, aqui com esses dois afastadores de Farabeuf, o espinal visto aqui no primeiro Farabeuf, o Farabeuf mais de cima aqui, transversalmente, e as faixas cervicais, que nos guiam na dissecção. Essas faixas são firmemente aderidas, e a gente precisa de uma disseminação, uma dissecção bastante meticulosa. E a gente, não saindo do plano, a gente faz uma cirurgia bastante radical, com a preservação das estruturas nobres e bastante boa do ponto de vista oncológico. É importante que a gente conheça bastante bem essa anatomia. Então, os esvaziamentos cervicais tornaram-se igualmente oncológicos, mas tornaram-se muito mais funcionais, com sequelas muito menores. E isto melhorou muito a morbidade. Então, está aqui alguns trabalhos mostrando isso. O próprio George Crilley, que foi um dos papas do esvaziamento, e que a gente ainda faz o esvaziamento a Crilley, o esvaziamento radical clássico é chamado esvaziamento a Crilley, ele, em determinados a gente ainda precisa fazer, mas é bem raro, a gente duvida até da eficácia deste esvaziamento em doenças linfonodais do pescoço muito avançadas. Então, ele tinha uma mortalidade baixa. O Rei Martin foi quem mais relutou para adotar. Aqui, só para mostrar o nosso cavalo de batalha, que é o retalho do peitoral maior, aqui uma ressecção de um tumor de retromolar, um tumor de boca, da região retromolar. O músculo peitoral é levantado aqui, ele está aqui já passado por baixo da pele aqui do tórax, e esse é o músculo que mantém o pedículo, que é a artéria acronotorácica, e esse é o retalho que vai ser levado para fechar o defeito da boca do paciente, e a gente vê aqui o retalho fechando a cavidade oral desse paciente e a orofaringe. E esse aqui é o aspecto final da cirurgia desse paciente. Esse retalho é extremamente importante. Ele foi descrito por Stefan Arian num trabalho de 1979, que não é tão recente assim. Esses aqui são retalhos à distância, com anastomoses microcirúrgicas. Aqui é um grande tumor de pele do pavilhão auricular, englobando parótida, que a gente levou um retalho anterolateral da coxa, com artéria e a veia, e essa artéria e veia são anastomosadas em outra artéria e outra veia do pescoço, para que se mantenha a vitalidade, então promovendo uma reabilitação muito boa desse doente. Aqui um retalho de antebraço, da pele do antebraço, reconstruindo uma língua, também um retalho microcirúrgico, que a gente faz anastomose vascular, quer dizer, aqui uma das anastomoses feitas, e a gente dá uma boa reabilitação funcional para esses doentes. E, às vezes, quando você precisa ressecar a mandíbula, você leva a fíbula junto com uma parte da pele e faz as osteotomias adequadas, e aqui o pedículo da fíbula, artéria e veia. E isso é levado, então, fixado com uma placa. Aqui a gente vê uma visão lateral desse slide da direita embaixo, com a placa fixada na mandíbula, na fíbula, o que dá assim uma perfeita reconstrução mandibular, com uma manutenção da funcionalidade em termos de fala e de deglutição também muito boa. Mas acho que o que mais a gente preservou, ou restituiu a função, foi na questão da voz. Está aí o nosso ex-presidente, que não nos deixa mentir, ele teve um câncer de supraglote, e que foi submetido a protocolo de preservação com quimio-radioterapia.
ao invés da laringectomia total, ou mesmo da laringectomia parcial, e teve um resultado muito bom. Isso já faz mais de 10 anos e ele está aí vivo e bem, né? Não sei se fez muito bem para o nosso país, obviamente acho que não, mas ele está aí, né? Esses trabalhos, né, que são trabalhos clássicos de quimio e radioterapia versus cirurgia, que saíram publicados na década de 90, mostravam resultados maravilhosos. O Veterans, que é um hospital norte-americano, e estudos europeus também, mostraram preservação de laringe com rádio e quimio sem cirurgia de 68% em 2 anos, né? Então, eles mostraram uma equivalência de sobrevivência entre pacientes laringectomizados totais, com traqueostoma definitivo, e com a quimio e radioterapia. Então, é óbvio que isto, no final do século passado, né, teve um impacto enorme, né, no tratamento do câncer da laringe. E começou-se a se fazer muito mais rádio e químio do que laringectomias. E isto provocou uma alteração importante na sobrevivência do câncer de laringe. Se a gente for ver a epidemiologia do câncer e a sobrevivência há 5 anos de todos os cânceres, né, se a gente pegar aqui todas as localizações, com 3 períodos diferentes, chegando até 2005, de 75 a 2005, né? São 30 anos, né? A gente vê que a sobrevivência, que era 50%, passou a 68% em todas as localizações, né? Mama melhorou muito, de 75 para 90, cólon de 59 para 66, esôfago de 5 para 19. E o único câncer que não melhorou a sua sobrevivência foi o câncer de laringe, caindo de 67 para 63. Né? E isto, no afro-americano, ficou mais evidente, caindo de 59% para 50%, como a gente vê na última coluna aí, tá certo? Então, eu não tenho dúvida de que nós abusamos um pouquinho da radioquimioterapia, né, para câncer de laringe. E hoje a gente sabe que, se você tiver já um T4, ou seja, um câncer de laringe, que já envolve a cartilagem, ou mesmo o pericôndrio da cartilagem tireoide, na laringe, ou mesmo da cricoide, esse não é um doente elegível para radioquimioterapia, esse é um doente elegível para a cirurgia, né? E isto tem melhorado nos últimos anos a sobrevivência do câncer de laringe. Então, esse dado aqui é extremamente importante. E esse slide mostra a importância da gente analisar os dados epidemiológicos, né? Porque isso nos leva a reflexões e que podem mudar a conduta, né, em determinados tipos de câncer. Agora, a reabilitação que é muito importante, né? Então, a gente tem 3 tipos de reabilitação quando a gente faz a laringectomia total, né? A primeira é a... Perdão. Só um minuto. Essa aqui é a voz esofágica. Esta é a laringe eletrônica. A voz esofágica, o paciente engole o ar e fala como se estivesse arrotando. Ele deixa o ar no esôfago e consegue falar. Esses pacientes têm uma voz esofágica bastante boa. A laringe eletrônica, mas só 30% dos pacientes, isso na mão de boas fonoaudiólogas, conseguem esse tipo de voz. Já a laringe eletrônica, não, só que é uma voz completamente robotizada, né? Como vocês veem aqui. E o melhor é a prótese esofágica. Desde quando o senhor está com a prótese? Desde fevereiro. Seu Rui, fala lá bem longo. A prótese esofágica é um tubinho de silicone que a gente vê aqui em cima, nesse slide, nessa figura, em que a gente faz uma comunicação da parede posterior da traqueia com a parede anterior do esôfago. O paciente oclui, como vocês estão vendo aqui no slide embaixo, oclui o traqueostoma, o ar que vem pela traqueia não sai para o ar externo, né? Passa por essa prótese, que é uma fístula, né, traqueoesofágica,
passa pelo esôfago, pela faringe e sai pela boca, produzindo, então, esse tipo de voz. Isso, mais uma vez. Conta de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é uma reabilitação extremamente importante, a reabilitação da voz, né? A prótese, a gente consegue bons resultados em mais do que 90% dos pacientes. Ela já consta na tabela do SUS. Ela teve um aumento recente, o SUS pagava R$ 380, a prótese custava R$ 2.000, mas hoje o SUS está pagando pouco mais de R$ 1.500, o que, então, melhora para que nós possamos, então, colocar essa prótese e possamos, então, fazer com que o paciente volte a falar, né? Aqui são as laringectomias parciais, que nós desenvolvemos mais, né? Até para nos contrapormos à preservação de laringe com radioquimioterapia. São laringectomias em que a gente preserva a voz e retiramos o traqueostoma do doente. O doente fica sem traqueostomia. Fica com uma traqueostomia por um determinado tempo, até se reabilitar, depois sem a traqueostomia, né? Aqui a gente vê a laringe numa visão lateral. A laringectomia supraglótica, a gente preserva a prega vocal, é isso que está anotado aqui em verde, tá certo? Em tumores mais extensos, né, a gente faz a laringectomia supracricoide, que retira, então, toda a cartilagem tireoide, né, preservando a cartilagem cricoide. E, por último, a laringectomia supratraqueal, em que a gente tira toda a laringe, incluindo a cricoide, e levamos a traqueia lá no ocioide. Na supracricoide, nós levamos a cricoide lá em cima no ocioide, tá certo? Isso promove uma reabilitação bastante boa. Nós temos uma experiência muito boa com esse tipo de cirurgia, com reabilitação bastante satisfatória, né? Falando um pouquinho agora de orofaringe, né, e a história do papilomavírus como etiologia, e que mudou um pouquinho o nosso entendimento, né, desses doentes, né? A resposta à quimio de indução dos doentes que têm o papilomavírus positivo no câncer da amígdala, por exemplo, que está localizado na orofaringe, né, é de 82%, contra 55% nos casos em que o fator etiológico principal é o tabaco, né? E a mesma coisa a resposta à radioquimioterapia e a sobrevivência desses doentes que são HPV positivos são muito maiores, né, do que os HPV negativos, tá certo? Essas curvas mostram isso. Aqui em cima, na linha pontilhada, o doente com o mesmo tipo de câncer, mas com etiologias diferentes. Câncer da orofaringe, de origem tabágica, que é um dos principais fatores de câncer na nossa especialidade, e aqui em cima, os doentes com HPV positivo, quer dizer, o câncer da orofaringe é decorrente do papilomavírus humano, né? Outro aspecto importante, entrando um pouquinho na tecnologia, e acho que mais uns 5 minutinhos eu termino a minha conferência, é o uso dos grampeadores, né? É o uso aqui é uma laringectomia total, a gente vê aqui a laringe mobilizada, né, nesse primeiro diapositivo aqui de cima, nesse primeiro clichê. Aqui a colocação do grampeador, é um grampeador linear cortante que a gente usa. Isso aqui é um filme, mas não está rodando, acho que ele está com algum probleminha aqui, mas enfim. Aqui o grampeador sendo fechado de uma maneira longitudinal. A secção aqui do grampeador, né, o fechamento do grampeador, e aqui a sutura que fica na faringe, tá certo? Visto aqui nessa linhazinha amarela, tem o Kelly aqui apontando, né? É uma linha longitudinal que vai até, então, ali a base da língua. É uma maneira bastante interessante de a gente fazer laringectomias totais, mas ela precisa ser feita para pacientes que tenham tumores puramente endolaríneos, tá certo? Outra coisa importante, que é uma outra tecnologia, é a monitorização intraoperatória do laríngeo inferior, que é um nervo recorrente, né, que é um nervo que precisa ser preservado nas tireoidectomias. Como é que a gente faz isso? A gente faz a intubação do paciente, e na intubação a gente coloca um adesivo que fica em contato aqui com as pregas vocais. O doente não pode ser curarizado, né, para que a musculatura não seja paralisada.
Aqui é como ficam os eletrodos, né? A cânula de intubação, mostrada aqui nesse desenho aqui da direita superior, né? Mostrando a cânula de intubação, que é esse azul, com os eletrodos em contato com a prega vocal. Vocês veem que na cânula de intubação saem 2 fiozinhos que vão para um equipamento, que é esse que vocês veem aqui embaixo, né? E quando a gente coloca o probe, que é essa agulhinha aqui, perto do dedo aqui do cirurgião, quando a gente encosta no laringeal inferior, que é essa estrutura branca aqui, né, a prega vocal mexe e a gente pode medir a função dessa prega vocal. Quer dizer, a gente estimula o nervo, o estímulo passa pelo nervo e vai até a laringe, entra na laringe e mexe a corda vocal, que dá um valor que é medido neste equipamento, tá certo? Então, esta é a monitorização, isso é extremamente importante. É bom dizer que o monitor não acha o nervo, o cirurgião é que precisa saber a anatomia, achar o nervo, mas ele confere a integridade no nervo laríngeo inferior. Em pacientes com cirurgias prévias, em pacientes que já têm paralisia, né, ou em doentes que vão fazer esvaziamentos cervicais, porque tem doença linfonodal, decorrência de doença tiroidiana muito extensa, eu acho que o uso do monitor ele ajuda bastante o cirurgião, né? O nervo facial é a mesma coisa, a gente pode monitorizar o nervo facial, só que aí a gente coloca os eletrodos na musculatura facial, que é o órgão efetor, né, da movimentação no paciente. Aqui embaixo, uma vista da tela do monitor, e a gente monitora todos os ramos do facial, os bucais, o mandibular marginal, os superiores, né, o orbicular, todos eles, né? E a gente consegue manter a integridade do nervo de uma maneira mais segura. A cirurgia robótica, em que o cirurgião opera de um console, né, e o paciente fica com um auxiliar na mesa, né, longe do cirurgião. Aqui uma cirurgia que vocês veem, então, da orofaringe, né, é um tumor de orofaringe que vocês estão vendo. Aqui o bisturi elétrico, que é usado no robô, né? Hoje a gente faz, em primeiro lugar, sempre quando é cirúrgico, né, o esvaziamento cervical, que minimiza o sangramento dessa região. A carótida passa bem perto aqui, né? Eu vou adiantar um pouquinho. Mas o movimento dos braços do robô, eles imitam os movimentos do braço do cirurgião, né? Isso aqui é feito por via totalmente transoral, né? É um procedimento bastante seguro, requer treinamento. Hoje a sociedade tem normas da cirurgia robótica, tem normas para credenciamento de cirurgiões. Vejam, o tumor sendo retirado com absoluta segurança, né? Não é para todos os casos, mas tem casos selecionados, ele realmente é bastante útil, minimiza muito a dor pós-operatória. Antigamente a gente fazia isso com mandibulotomias, entendeu? Para a gente poder ter acesso a essa região, principalmente as regiões mais posteriores. Isso hoje pode ser feito com o auxílio do robô ou mesmo da endoscopia. E, por fim, a tiroidectomia transoral endoscópica por acesso transvestibular, né? Do inglês tiroidectomia endoscópica, o acesso é feito por aqui, né? Pelo vestíbulo ou labial, né? Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach, tá? Então a gente faz uma incisão central, 2 incisões laterais, é feito com endoscópio. Isso aqui todos os hospitais têm a endoscópio que a gente usa para videolaparoscopia. Aqui do lado direito vocês veem a câmara que é colocada aqui nesse orifício maior, e do lado aqui o bisturi harmônico, que é obrigatório, e a pinça de apreensão, né? E a gente vê aqui alguns aspectos que eu vou passar para vocês dessa cirurgia. Os trocáteres colocados, a gente usa o pneu peritônio intermitente, né? A gente tem que fazer uma
uma bolsa, né, no subcutâneo, porque não é como na barriga ou no tórax, que você entra na cavidade e só insufla o ar e ocorre já a distensão do abdômen, né? Aqui a gente precisa criar o espaço para a gente operar, nós precisamos dissecar isso abaixo do platisma, visualizando embaixo a musculatura pré-tiroidiana, tá certo? Bem visível. A abertura, então, aí da linha média. É óbvio que isso não é para todo. Aqui a gente já visualiza aqui em cima a glândula tireoide, a ligadura do polo superior, né? O cirurgião opera da cabeça do paciente, a gente tem uma visão de cima para baixo, né? É possível usar o estimulador de nervo, como a gente faz na cirurgia convencional. Aqui mostrando que o sinal está presente. Aqui a ligadura da tiroidiana superior, né? São nódulos que têm que ser pequenos, melhor nódulos do polo lobo direito, que é mais fácil para quem é destro, localizados no terço médio, que é a dissecção do nervo, que é feita com bastante segurança, né? As paratireoides também são bastante bem visualizadas, porque você tem uma magnificação da imagem pelo vídeo, né? A traqueia exposta, o nervo sendo visto aí. E a gente começa a cirurgia seccionando sempre o istmo da tireoide. Aqui a gente coloca uma bolsinha, que é uma luva, né? A maneira brasileira do pocket, né? É o Brazilian Pocket, e funciona super bem, né? Para retirar isso, a gente dilata um pouquinho aquele orifício central que nós fizemos, né? Aqui o estímulo final. Então, é isso que a gente faz hoje, que é a tiroidectomia transoral. Era isso que eu queria falar, né, para vocês. Vejam que a evolução foi extraordinária, né, tanto dos métodos diagnósticos como dos métodos de tratamento, né? E acho que a gente tem que ir se atualizando cada vez mais, ter critérios para indicar cirurgias e estudando bastante para que a gente possa estar cada vez melhor formado para oferecer o melhor para o nosso paciente. Muito obrigado a todos vocês.